Amelia é uma das vampiras mais antigas e possivelmente das mais poderosas. Ela foi a segunda filha de Marcus, o primeiro dos vampiros, sendo então de um grupo de vampiros muito limitado, aqueles transformados pelo pai dos seres da noite, sendo o único outro Victor. E ainda com tamanha importância e poder, a sua presença nos filmes não foi das maiores. Só que se analisarmos ao lore com cuidado, vemos que o papel dela foi muito grande, mas ficou obscurecido por outros personagens. Hoje então, eu, Douglas, colocarei um pouco mais de foco nesta anciã. Entre os três mais antigos, o passado dela é o mais desconhecido entre eles. Sabemos que ela é a mais nova entre os dois filhos de Marcus, já que é de grande importância para a Lorde Underworld que Victor seja o primeiro, tanto por ele ser um chefe militar, quanto se demonstrar mais influente no mundo dos vampiros, um fato que é constante na vida dela. Ainda que não tenhamos nenhuma informação totalmente exata, podemos fazer algumas especulações menores, para termos algum tipo de contexto. Ela possivelmente é da Hungria, assim como a maioria dos personagens tão antigos na série, e possivelmente tem algum título de nobreza, por ser a segunda transformada por Marcus, e por isso teria algum papel na guerra contra William. Fora essas informações, teríamos que falar sobre especulações maiores, como por exemplo, como ela, naquela época, se tornou uma guerreira e como foi aceita por Victor como uma igual, tendo em vista que a história demonstraria que ele tentaria de tudo para se tornar o mais forte de todos, até mesmo que o primeiro dos vampiros. Agora, existe uma grande possibilidade que sai das telas do cinema e se torna um tanto mais meta. A quebra da quarta parede. Essa ideia seria que a personagem seria uma referência à histórica chamada de Elizabeth Bathory, uma personagem do nosso mundo que serviu de inspiração para muitas das mídias de vampiros que temos hoje em dia. Essas ligações vão um pouco mais fundo e possivelmente até mesmo um desenvolvimento interessante que deixarei para depois no vídeo. Durante os próximos 600 anos, ela liderou a caçada por William em conjunto com Marcus e Victor, tempo que aumentou as suas habilidades de combate, assim como de liderança, o que seria de extrema importância para seu futuro como anciã. Em mais um paralelo com seu irmão de vampirismo, a guerra inicial contra os lobisomens e a busca por William formaram muito o caráter dela. Afinal, foi um período de grande luta contínua contra uma força devastadora e ao mesmo tempo que parecia impossível de ser impedida, principalmente quando ela seria proibida de colocar a besta para dormir para todos sempre. A inconsistência de ter de limpar o mundo de todos os lobisomens sem nunca poder afetar a fonte e ter que continuar essa guerra faz com que ela e Victor tomem uma decisão. Os dois não seguiriam mais totalmente os comandos do pai dos vampiros. Marcus tinha comandado que William não poderia ser ferido ou morto de nenhuma forma, mas em uma caçada, o primeiro dos lobisomens é encontrado e, se utilizando de arpões de prata e muitos vampiros, os mercadores da morte conseguem aprisionar o primeiro dos lobisomens. Quando seu irmão gêmeo vampiro percebe que está em desvantagem, afinal, as suas duas crias estavam contra ele, resolve acatar a decisão de aprisionar William, o que é o meio termo entre a não destruição e deixar com que ele faça algum tipo de apocalipse, feito por lobisomens. Neste período, a relação e personalidade dos três vampiros mais antigos seriam formadas. Victor em uma escalada ao poder, Marcus em sua amargura com seus feitos e Amelia aparentemente criou algum tipo de amor pelas suas criações e por sua espécie. Não desejava um controle total e uma escala de poder, e sim o bem-estar de todos os vampiros existentes. Esta possivelmente foi a sua motivação para atrair Marcus, não por desejar ficar em seu lugar como seu irmão, e sim acabar com o sofrimento dos seus filhos, o que poderia ser bem inconsistente com a sua origem do mundo real, onde Elizabeth foi considerada uma das grandes serial killers de todos os tempos, conforme a lenda. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou do conteúdo, então eu peço que você dê aquele like, comentário e também se inscreva no canal. Ajuda muito no desenvolvimento de melhores materiais para saber o que vocês estão gostando para poder continuar fazendo cada vez mais.
O lugar de surgimento e também de maior influência dos vampiros neste mundo é a Hungria, sendo o clã original dos Corvinhos desta região, ainda que quando nascidos ainda não tinha este nome, assim como o de Victor e possivelmente Amélia. Por isso, sempre foi também o foco de Victor em sua escalada de poder, o que a vampira possivelmente percebeu rapidamente, e sabia que ficar no caminho de seu irmão a levaria para o fim muito rápido. Por isso, ela foi uma das grandes responsáveis pela abertura de outros covens no mundo. Covens são as casas dos vampiros, como se fosse um clã. Eles vivem juntos, ou se escondem e servem de local de encontro para atividades, ou até mesmo de moradia. Cada coven tem um regente que obedece diretamente ao conselho e aos anciãos. Craven, por exemplo, era um regente, enquanto Amelia estava no Novo Mundo. Com esses dois fatores em mente, ela ajuda a fundar e também tem grande influência em dois covens. O primeiro, localizado ao norte, que tem grande importância no final da saga, e um no leste da Europa. Aqueles que ficaram sobre seu reinado descrevem que ela governaria com amor e com bondade para com os vampiros, muito diferente dos dois outros, que seriam quase que tirânicos, por isso a sua imagem como uma matriarca era tão forte. Um outro fator importante para a personagem seria a sua aparência. Sei que é um pouco partido falar sobre isso por ela ser mulher, mas é algo que tem uma relevância de quebra de quarta parede e também um pouco mais sobre a sua personalidade. Ela era dita como uma vampira de extrema beleza, também tinha feições únicas, como seus olhos amarelos, brilhantes, uma das poucas a exibir este tipo de fisionomia. Mas, estes são apenas detalhes. O importante sobre toda esta aparência acima da média para os mortais e também para os vampiros é a sua ligação com a vampira da vida real, Bathory, pois existe uma ligação, ambas se banhavam em sangue para se manter jovens, um tipo de procedimento de beleza um tanto não ortodoxo, mas ainda assim uma grande ligação com a real condessa de sangue. Agora, teremos que pensar na divisão entre ser um vampiro e não ser. Eis a questão. Existem exemplos do nosso mundo e também na fantasia que alguém tem dois entendimentos ou mais de sociedade, e possivelmente aconteceu com Amelia. Tinha uma visão que os vampiros, a sua espécie, era boa e os tratava da melhor forma possível, enquanto, para com os mortais, os tratava como alimento, nada além de gado. Se quiserem, posso fazer um episódio especial sobre Elizabeth, a lenda, e fazer maiores ligações com a fantasia, como Underworld principalmente. Aqui quero apresentar a ligação natural e não forçar as coisas, apenas especulações que são um ponto de vista de forma que nada disso é total verdade, mas é uma especulação muito forte para ser ignorada. Com a sua regência sempre sendo por meios diferentes dos outros dois, ela ganha o respeito dos covens fora do principal, o que parece passar um tanto desapercebido por Victor, ainda que ela deixe em seu caminho algumas coisas, principalmente no coven do norte. Em algum momento, começou uma relação amorosa com Thomas, um vampiro que tem algumas semelhanças com Victor, mas é um tanto mais maleável e ainda assim um vampiro antigo e poderoso. Essa relação de amor deu um fruto que se chamaria David, um filho sangue puro. Isso em torno de 1989 seria seu nascimento ou a gravidez dela. Amelia teve o desejo de esconder tudo sobre este assunto, o seu amor com Thomas, o fato de ter ficado grávida e principalmente a criança. Para isso, enquanto ainda ela carregava a criança em seu ventre, ela e Thomas foram para o Coven do Norte para se esconder durante boa parte da gestação. Coven do Norte tem grande importância para este mundo por vários motivos, como Amelia se esconde aqui, os vampiros daqui são extremamente fiéis à sua palavra e meio que representam o pensamento dela. O mesmo pode ser dito do outro Coven, mas sobre isso depois. Ao mesmo tempo que eles são capazes de fazer um ritual que melhora quase todos os aspectos dos poderes dos vampiros. Amelia e Thomas passam muitos meses neste Coven. Ela deixa sua espada, o seu filho e alguns anéis com o seu sangue para que consigam saber que David é realmente o seu filho. Ela esconde tudo por algum motivo, talvez por medo das tramas dos outros vampiros, principalmente de seu irmão Victor. É totalmente um mistério se ela teve algum envolvimento com a descoberta do ritual
ou se foi algo feito pelos vampiros de lá de forma independente. Assim como o motivo que nem ela nem Thomas passaram pelo processo. Uma hipótese é que isso mostraria a sua localização prévia devido às mudanças físicas que isso causaria. Seu sumiço foi por tanto tempo que Samira foi encarregada de tentar encontrá-la, mas não teve nenhuma informação sobre David nem o seu caso com o vampiro. Já no Coven do Leste, a sua presença era tão apreciada que muitos dos vampiros seriam fiéis a ela até mesmo depois de sua morte. Tanto que por pura fidelidade traíram Samira e tomaram o lado de David, que era basicamente um desconhecido, mas era um filho de umas vampiras mais amadas daquele local. A vida dela foi uma das que mais teve o que fazer fora de cena dos filmes, o que é realmente uma infelicidade, principalmente por parecer uma das personagens mais complexas deste mundo, principalmente com toda a ideia de ser uma homenagem, referência a uma lenda que pode ter dado o pontapé inicial para todo o imaginário do vampirismo no mundo ocidental. Amelia, assim como os outros anciãos, fica sob a regra da The Chain, ou a corrente, que seria a ideia que os três teriam que seguir. O conceito é que dois deles ficariam dormindo em uma hibernação, enquanto um deles governaria todos os vampiros, o que poderia servir o propósito de não tentar um passar a perna no outro, ou para não criar mais conflitos entre eles, já que suas relações eram ruins desde a captura de William. E durante o começo dos anos 2000, Amelia estava no final de seu reinado, retornava para o Coven Central para entrar no seu estado de hibernação, quando foi emboscada por Lycans, derrotada em combate e drenada de todo o seu sangue para experimentos. Sei que tudo que falei parece que estou apenas resumindo muito o que aconteceu, mas a verdade é que sua morte foi apenas uma dobra de tudo para que a trama pudesse acontecer de alguma forma. A morte dela não faz sentido nenhum, pelo menos como é demonstrada. Ela é uma das vampiras originais, possivelmente alguém com um nível de poder similar de Victor. E um dos Lycans que fizeram um ataque foi Raze. Foi finalizado por Victor com grande facilidade. Não estou dizendo que ela deveria ser impossível de se destruir ou que deveria acabar com todos os Lycans em um único golpe, mas que deveriam ser muito mais difícil, deveriam ter muito mais corpos de Lycans caídos no chão. Esta é uma série de filmes sem muitos heróis, como eu já disse no vídeo sobre o Lucian, ou seres totalmente bons, e claro que a Amelia não é diferente disso, mas o grande diferencial é que ela tinha um verdadeiro amor por aqueles da mesma espécie do que ela. Diferentemente de Victor, que queria se aproveitar dessa sociedade para manter o seu poder eterno. Ela queria o melhor para os vampiros eternos. Amelia é uma personagem fascinante, principalmente com a sua ligação com a Elizabeth Bathory, o como ela surgiu nas sombras de seus iguais e ainda assim conseguiu cavar um caminho de influência por este mundo, ainda que apenas acordada por um tempo limitado e sem utilizar as técnicas de intimidação e jogadas de poder, consegue aliados que duram muito mais tempo do que Victor, que foi derrotado por uma de suas filhas. Ela é muito importante para este mundo e tem até mesmo se dado mais espaço. Creio que seria alguém com um papel similar ao de Lucian, sendo um líder a guiar o seu povo para uma tentativa de uma vida melhor. Claro que este seria o Lucian mais novo, que não sofreu um quase extermínio. Começando apenas com uma contração para uma linha de trama mal terminada, mesmo que tendo uma pequena referência cultural, acaba por ser uma personagem com grande importância e amada por muitos. Este é um mundo cheio de seres sobrenaturais, de grande força de poder e de várias formas, mas ela consegue sair por uma linha um tanto diferente, de bondade para com seu povo.